Na primeira manifestação após sua vitória, anteontem, domingo, o presidente eleito assumiu o compromisso no momento em que ele declarou que vai cumprir a Constituição, e não poderia ser diferente. Que ele é defensor das liberdades e é um democrata. É evidente que esse pronunciamento do presidente eleito nos tranquiliza bastante, porque ele afasta, senhor presidente, aquele temor que vem das acusações de alguns dos perdedores, das suspeitas, de que poderia estabelecer no Brasil um regime fascista, uma ditadura, coisas parecidas. Ora, para um homem que declara e se compromete com a democracia, com as liberdades e com o respeito à Constituição, não há como compatibilizar com fascismo ou ditadura. Essa equação e esse raciocínio é muito fácil de formular, de deduzir. Por isso eu digo, é tranquilizador esse pronunciamento. E não se esperava outra coisa. E estaremos aqui nesta casa esperando pelas primeiras ações do novo presidente, daquele que foi eleito pela maioria, porque vivemos o regime das maiorias. Então o recado foi dado de uma decisão memorável, amadurecida da população brasileira. Uma população sofrida nos últimos anos pelos desvios dos seus impostos, pela falta de uma prestação de bons serviços públicos, sofrido com a precariedade da educação, com a má assistência à saúde, com a falta de infraestrutura, etc. Aquilo que todos nós sabemos e repetimos, e o Brasil repete isso todos os dias. Por isso eu digo, foi uma decisão amadurecida da população brasileira, que estava saturada de abusos, porque a população brasileira foi abusada demais nos últimos tempos. E ela já havia dado um sinal de reação naquelas memoráveis manifestações de rua de 2013. E agora, nesse recente pleito, nós tivemos a consolidação da indignação, da revolta, do basta que o Brasil deu àqueles que malversaram os recursos públicos, que foram protagonistas de más gestões. E agora os protagonistas mudaram. Os protagonistas foram aqueles, senhor presidente, que foram às ruas, num belíssimo, num retumbante espetáculo de cores, anteontem, onde predominou por esse Brasil o verde e amarelo. Foi uma coisa emocionante. Em vez de cores de partidos, as cores do Brasil. O patriotismo alegre, esperançoso, seguro de que atingiu a necessária mudança que há tanto tempo nós esperávamos e precisávamos. Então foi a reação que foi às urnas e que venceu. A mudança que começamos a viver a partir de agora. E a grita dessa população contra os maus serviços, e uma palavra que está sendo muito repetida pelo novo presidente, por seu futuro ministro da Economia, de combater os privilégios e os desperdícios. A mim tem impressionado, senhor presidente, a mim tem impressionado esta repetida frase de que esse novo governo vai combater os privilégios e os desperdícios. Porque é isso que nós queremos há tanto tempo.
E é isso também que eu, como representante do Rio Grande do Sul, trouxe aqui para o Senado como representação dos gaúchos, mas que tantas dificuldades encontramos para colaborar no sentido dessa depuração, neste fim dos privilégios e desperdícios de verbas que tanta falta tem feito às maiores carências do Brasil. Esta a manifestação de protagonismo daqueles que foram às urnas e determinaram: o governo tem que mudar, uma nova ideia, uma nova doutrina, a doutrina da prioridade do Brasil e dos brasileiros, não de alguns que se locupletaram tanto nesses últimos tempos. Agora vêm os desafios, gigantescos desafios, contra os déficits públicos, que deve ser o primeiro item a que este governo deve se dedicar, porque sem recursos vai ser muito difícil concretizar as promessas de mudanças na vida brasileira. Diminuição de ministérios, corte de estatais, cortes de privilégios, que nos dê esse bom exemplo o executivo que vai assumir em 1º de janeiro, e que esta casa aqui, do Senado Federal, siga também este exemplo e trate de reduzir as despesas tão caras que há tanto tempo nós verberamos aqui da tribuna do Senado. Um Senado que custa 4 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Isto é um absurdo. Isto pode ser consideravelmente reduzido.